Duplo Expresso. Hoje é um dia de muitas perguntas. Hoje é um dia para que você que está me assistindo possa refletir comigo. O Duplo Expresso, como você sabe, é uma página que busca, através do ativismo político, de pessoas que têm posições políticas definidas e propostas políticas definidas, o debate e o encaminhamento, vamos dizer assim, daquilo que podemos chamar de forças populares. Obviamente que nesse período eleitoral aí, muitas pessoas estão com um nível de agressividade acima do comum e eu tenho, Rômulo é mais polido, mas eu tenho respondido proporcionalmente. E isso porque o trabalho de ativismo, ele é uma coisa que não se faz com patrocínios, no nosso caso aqui, é assim, reservo na minha agenda e Rômulo na dele, Camila na dela, muitas horas por dia para dedicar a esse programa e essa página duploexpresso.com. Aí você imagine, para que você receba por e-mail, quando a gente pede para que você acione notificações, etc., a gente tem um custo. Para que você receba drops, resumo do programa, vídeos, isso, aquilo, a gente tem muito tempo dedicado para esse tipo de coisa. Para que você tenha esse programa aqui, a gente tenta começar 6 em ponto, mas não dá às vezes, porque tem muita coisa antes do programa, além de preparar toda a página e etc. A gente não tem uma equipe de informática e de técnicos para preparar e a gente chega aqui e dá bom dia na hora certinha, como eu fazia quando era sozinho no cafezinho no WC, porque era só ligar o meu Facebook e pronto, estava no ar, era só aquilo. Agora não, a gente transmite em todas as plataformas e isso tem um custo. E sabe quem é que está pagando esse custo? Um pouco através do Superchat, que algumas pessoas estão colaborando por lá, vaquinha e tal que a gente tem, mas eu, Rômulo principalmente, Camila, com dinheiro, com tempo, com dedicação. E mais, a gente perde outras coisas, porque a gente deixa de fazer outras coisas que nos remuneram. Então, algumas pessoas até... eu estava lendo alguns comentários na internet, na página de terceiros, e o nível de agressividade e de canalice contra o nosso trabalho é muito grande. Assim, quinta coluna, graças aos bêbados que falaram isso, né, e as pessoas repetem com o papagaio, são remunerados, são são MBL da esquerda, são remunerados por partidos X, Y e Z, são infiltrados, são Carlos Prestes. Obviamente... Não, Carlos Prestes não, Carlos Lacerda. Perdão, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, era ele, Carlos Lacerda. São Carlos Lacerda, enfim, esse tipo de agressão que, assim, eu só não tenho pena porque eu, quando era criança, ouvi de uma pessoa muito importante que influenciou muito positivamente a minha vida, que a gente não tem o direito de ter pena de ninguém. Então, a gente tem que ter empatia ou antipatia. Então, para não ficar com esse sentimento ruim de antipatia, eu tentei me colocar no lugar dessas pessoas. Poxa, liguei hoje cedo até para Rômulo aqui, né, Rômulo? Onde é que a gente está errando na comunicação para a gente ser tão agredido? O que é que a gente está lutando? Eu vou repetir aqui. Soberania nacional, referendo revogatório, soberania popular, ou seja, todo o poder emana do povo e por ele deverá ser exercido. Nós estamos lutando por Lula livre, entendemos que essa eleição sem Lula já terá sido realizada, porque o desejo do povo é ter Lula como candidato. Não queremos nos pronunciar sobre a eleição se vamos dizer assim, vote nulo, ou vote em fulano, vote em cicrano, porque a gente não acha oportuno discutir essa eleição, arrumada pela Globo e com a esquerda consentida. A esquerda consentida é aquela que a Globo autoriza existir, para discutir coisas que não são importantes, para não falar de referendo revogatório, da democratização da própria comunicação social e etc. Então, não queremos discutir eleição por isso. Aí eu fiquei perguntando ao Rômulo, depois de ver o perfil de algumas pessoas que agrediram
o nosso trabalho e me agrediram pessoalmente ou você, né, dizendo que Rômulo é espião por causa daquele artigo canalha de Luiz Nassif, um canalha que ficou velho e ficou velhaco junto com a velhice e faz uma coisa daquela de quebrar pseudônimo e etc. Essa história todo mundo já conhece, mas é bom lembrar porque esse é o nosso único canal de comunicação. Por isso que eu lembro aqui. Mas não vou remoer mais esse assunto, não. Então, o cara faz uma coisa daquela e pessoas usam isso para dizer que Rômulo é espião da CIA. Mas se o Rômulo fosse espião da CIA, eu jamais colaria com ele, porque eu seria espião da KGB, segundo esses mesmos idiotas. Então, não comunica KGB com CIA, até porque KGB não existe mais com esse nome, tá? Só para vocês entenderem. Então, não daria certo. Empresa de petróleo que Rômulo teria ido para Angola, mentira. Rômulo foi pelas Nações Unidas fazer palestra para líderes políticos dos países de língua oficial portuguesa para que eles se vacinassem contra o ataque das empresas privadas. Cuidado com isso, que é muito diferente do que estão dizendo. É exatamente o oposto. Então, é importante fazer essa recapitulação nesse diálogo que eu estou tendo com você que está me assistindo, porque é o seguinte, eu sou humano, eu também me irrito. E eu decretei. Aí eu nem preciso da opinião de Rômulo nem de Camila, porque é uma coisa minha. Rômulo pode fazer do jeito dele aqui dentro do programa, eu faço do meu, porque a gente tem esse respeito recíproco. Eu respeito o Rômulo do jeito que ele é, ele me respeita do jeito que eu sou. Eu decretei tolerância zero com pessoas que vêm ao Duplo Expresso para falar mal do Duplo Expresso. Se você quiser falar mal no seu Facebook, lá na Casa do Cacete, vá lá e fale. Agora, vim aqui para questionar tudo isso que eu falei, tudo isso que o Rômulo falou, essa dedicação que a gente tem. A gente dedica as nossas vidas. Eu deixo de estar em lugares e em situações muito boas, às vezes, para estar aqui, fazendo política, sem estar atrelado a nenhum partido. Como eu já falei, fui filiado lá atrás para fazer uma coligação para ajudar o PT na minha cidade, pedi o afastamento. Aí os caras lá disseram que eu tinha que ir voltar ao Brasil para pedir o afastamento. Essa ficha fica como se fosse válida até hoje. Mas nem o título eleitoral do Brasil eu tenho, tá? Só para você saber. Então, eu quero dizer que eu não vou ter mais esse tipo de tolerância, porque é uma agressão muito grande contra duas pessoas, duas não, várias, né? Além de mim, de Rômulo e Camila, são várias pessoas que vêm aqui dedicar o tempo, pesquisa, escreve texto, lutar por coisas melhores, apresentar uma visão diferente, visão que a Globo não permite que você tenha acesso, que essa blogosfera que está virando, não toda, atenção, tem muita gente boa aí, e quando é bom a gente lê aqui no programa e tudo, quando é bom, certo? Mas uma parte aí fica querendo criar uma espécie de Globo vermelha, que não é bem vermelha assim, e quer ter o monopólio da discussão do que seria esquerda. Então, Rômulo, eu fiz uma reavaliação de tudo e a conclusão que eu cheguei, olhando o perfil dessas pessoas, que eu fui ao Facebook dessas pessoas que estavam acusando com muita propriedade, né, que eu sou quinta coluna, que eu recebo financiamento de não sei quem, de não sei aonde, não sei o quê. Eu digo, mas que calúnia do cacete, como é que eu vou lá ver? São filiados do PT ou do PCdoB. A maioria esmagadora, 80% dos perfis. Os outros eu não consegui identificar, o que não exclui o 100%. A única conclusão que eu posso chegar, eles estão pensando em eleição, enquanto eu e Rômulo e o Duplo Expresso estamos discutindo democracia. É esse o problema. As pessoas não conseguem diferenciar o nosso debate do debate que eles querem que a gente faça. Eu estou discutindo com Rômulo e com você que me assiste democracia. Nós entendemos que o Brasil vive hoje um regime de ditadura, que é o regime Temer, que é sustentado por tentáculos da justiça, da mídia, das forças armadas, da política. E essa estrutura forma um conjunto que dá um ar de normalidade numa ditadura muito bem arquitetada. E eu e Rômulo e o Duplo Expresso entendemos que legitimar nas urnas uma situação onde Lula, sem crime, seja excluído, é legitimar uma farsa.
Então nós vamos lutar até quando der para Lula ser candidato. Quando isso não der, a gente vai tomar uma outra posição, que ainda não está definida. Nós vamos ver com você que me assiste, com a sua opinião, com a reação de pessoas que realmente são democratas e se respeitam e nos respeitam, a gente vai tomar uma posição. Então, não é editorial, é um bate-papo com você que está me assistindo. E eu passo a palavra para você, Rômulo. Wellington, tudo isso é extremamente relevante, essa sua observação de que a gente quer discutir democracia e Estado de Direito, enquanto as pessoas estão querendo discutir eleição, que está colocado em xeque. As pessoas estão querendo agir, muitas delas, não todas, mas muitas delas já entraram no frenesi eleitoral vermelho versus azul de 2014, 2010, 2006, 2002, quando a realidade é completamente diversa. Então tem pessoas querendo defender a fala do Haddad, dizendo que apoiaria o Alckmin no segundo turno, e que do Fernando Henrique dizendo que apoiaria o Haddad no segundo turno contra o Bolsonaro, quando aí falam, mas isso já aconteceu e tal, aí vai lembrar, não, em 89 o Mário Covas apoiou o Lula no segundo turno, e aí vai falar, não, a Marta Suplicy e tal, em 2000. Qual é a diferença de 1989 e 2000 para 98 também para esse ano? A gente está vivendo um golpe. Um golpe que já vem aí desde antes de 2016, mas abertamente desde 2016, que é um golpe continuado e gradual. As pessoas têm que se decidir, Wellington. Eu sei que é difícil quando a gente está diante de uma realidade adversa, mas é golpe ou não é golpe? Todos os nossos problemas, Wellington, todos os nossos problemas enquanto esquerda, enquanto atuação política, enquanto nacionalistas, está resumido nessa pergunta. É golpe ou não é golpe? Golpe que controla as instituições, como você colocou, aparelhou o Legislativo, aparelhou o Judiciário, aparelhou a Procuradoria-Geral da República, aparelhou o STF, lembra? Com o STF, com todos os generais garantem, Forças Armadas, todos sob o comando estrangeiro da ideologia da finança transnacional, mas operacionalizado pelo Deep State americano, sua defesa, sua diplomacia, sua comunidade de inteligência, dando apoio logístico, apoio financeiro, às vezes, e apoio de inteligência, e dando a orientação estratégica. Se é golpe, e se essas forças se reuniram para dar o golpe e continuá-lo, como que uma eleição iria resolver esse problema? Aí são diversos fatores, Wellington. Mesmo que a eleição fosse lisa, mesmo que a gente tivesse com o presidente Lula candidato, ele saísse eleito, o golpismo ia continuar. Não ia ser fácil. O presidente Lula tem muitos talentos, a gente aqui sabe que ele é a nossa melhor arma de luta. Mas mesmo com ele, vai ser muito difícil. Então, por isso que a gente não pode prescindir dele. Agora, imagine sem ele. Agora, imagine se vão deixar alguém que falaria que faria o que o Lula faria e que libertaria, que colocaria ele no governo. Já falei que até essa história toda é impossível, né? Que isso é uma mentira que está sendo contada, essa história de indulto, porque em dezembro, agora, Wellington, eu fico incrível com isso, assim, como as pessoas, né, têm esses viés cognitivos e conseguem se enganar. Todo mundo esqueceu o que aconteceu em dezembro. Gente, dezembro, agora, 6 meses atrás, dezembro. O ministro Barroso pegou o indulto natalino, que é algo tradicional, não vai ser uma novidade. Indulto natalino, todo ano o presidente edita. Pegou o indulto natalino e rasgou e falou, não se aplica crime de corrupção. Esse era um indulto natalino genérico, geral, para todo mundo, todos os presos ele pegou. Não vai se aplicar a ninguém da Lava Jato. Imagina um indulto feito sob medida para o presidente Lula. Aí ele ia dizer, não, mas esse caso que todo mundo conhece, essa lição é um absurdo, todo mundo vai aprender que roubar compensa. Então não, é inconstitucional, afronta a moralidade administrativa, vou rasgar do mesmo jeito. Vai mudar o STF com a eleição? A composição do STF vai ser mudada? Vai sair a Procuradora-Geral da República com essa eleição? É isso que é golpe ou não é, minha gente? O Congresso vai mudar a composição? Ele tende a ser composto agora por uma maioria vermelha para votar uma lei de anistia, que essa sim poderia reabilitar o Lula para a política, porque indulto não limpa a ficha dele?
as pessoas precisam decidir e para, assim, eu entendo, então eu fico até assim, muito solidário com as pessoas que têm esse desespero, falar, mas eu preciso de alguma coisa, eu sei que preciso agarrar alguma coisa, mas a esperança não pode ser suicida. Quantas vezes a gente teve essa discussão, Wellington, e esse, volta atrás até, da gente falar a realidade aqui, e as pessoas falarem, vocês estão falando dessa realidade, vai desmobilizar. Então tem que enganar as pessoas para elas poderem se manifestar em favor ou continuarem na luta. Tem um exemplo concreto. A gente, 2 semanas antes daquele julgamento em Porto Alegre, salvo engano 26 de janeiro, 26 ou 24 de janeiro, 2 semanas antes, nós publicamos um artigo falando, vai ser 3-0. E aí não foi assim aquela, mãe de Ná, não, é porque nós tínhamos uma fonte no mercado que falou, olha, os irmãos Marinho, que durante toda a sua vida só trabalharam com informação privilegiada e que não estão com dinheiro sobrando, não estão podendo queimar dinheiro em apostas inconsequentes, se posicionaram fortemente com o dinheiro da holding deles, apostando num resultado de 3-0. Então se posicionaram com relação a juros futuros, dólar, etc., bolsa, se posicionaram dessa forma, acreditando que vai ter uma forte subida, ou seja, ficaram na gira do mercado, ficaram comprados. Eles só fazem isso com informação privilegiada. Eles não são malucos. E sempre trabalharam assim a vida inteira, com os favores do poder. Se os irmãos Marinho, 2 semanas antes, tinham feito isso, a gente falou, vai ser 3-0. Tudo indica que vai ser 3-0. Wellington, a gente apanhou muito de algumas pessoas do PT. Eu lembro dos grupos, me expulsaram de alguns grupos, falando que eu estava desmotivando, porque se a gente falasse isso, ninguém iria para Porto Alegre protestar. Eu falei, é o contrário. O problema é você dizer que essa pessoa está indo a Porto Alegre com a presença dela, garantir que vai ter um voto divergente, que com isso vai ter um recurso do Lula que vai suspender os efeitos, né? Tinha história, plantaram essa história que ia ser 2-1, quem lembra? O desembargador Laus, o pai dele, trabalhou com o João Goulart. Tivemos aqui no programa o Eugênio Aragão falando isso, então vai honrar a família e vai fazer 2-1. Grupos do PT, essa informação, essa desinformação, essa contra-informação foi plantada em grupos, o pessoal falou, não, vai ser 2-1, é o Laos, não sei o que e tal. E a gente falou, não, vai ser, 3-0, olha o posicionamento dos Marinho. Chegou no dia, aí falaram isso, não, mas se você falar isso, o pessoal não vai vir para cá. Eu falei, não, você tem que falar que vai ir para aí, porque vai ser 3-0, e eles já têm que protestar contra o judiciário, contra a decisão e dizer que não reconhecem. Eles estão indo para já protestar contra o 3-0. Não deu outra. E eu já falei, cada vez que o pessoal toca o que eu falo, que eu chamo de a flauta mágica, lá do flautista de Ramelin, que era aquele que tocava flautinho, os ratinhos ficavam hipnotizados, seguiam ele até serem jogados no rio. Várias vezes isso, ao longo daqui, direta já, vamos derrotar com direta já. Agora, a nova flauta mágica, teve essa flauta mágica, que ia ser o 2-1, várias outras, se for parar, fazer uma retrospectiva. Mas a nova flauta mágica, e que o pessoal se deixa com muita ansiedade, se deixam hipnotizar, é a história de eleição. Não, era golpe até aqui, mas tá tocando, ó. Mas agora a gente vai fazer uma eleição e o golpe vai entregar a caneta. Eles estão com a caneta na mão, mas eles falam, não, é feio, desculpa, me arrependi. 2 anos atrás eu golpeei a soberania popular. Agora não, agora eu vou realmente, tô arrependido, sou uma pessoa nova, agora acredito na democracia, agora tenho um compromisso com a soberania popular, com a democracia. Então aceitamos que a disputa entre o futuro do Brasil, o futuro do pré-sal, vai ser decidido numa eleição. Não, a gente tem um controle das urnas, da programação, da totalização, mas a garantia sou eu. Pode acreditar que tudo vai ser honesto, que não tem problema nenhum. O judiciário também não vai fazer nenhuma manobra aí para prejudicar. Estamos todos arrependidos e com o nosso compromisso democrático totalmente renovado. Não faz nenhum sentido, logicamente. As pessoas mais espertas, então isso, a flautinha mágica é para os ratinhos, que tem dificuldade. Agora, pessoas mais espertas já assimilaram que não há como nessa eleição sair vitoriosa, mesmo quem está apoiando o plano B, ou quem está cogitando, ou especulando. Eu comentei aqui o caso do professor de antropologia Piero Leirner, que eu publiquei um artigo lá em forma de diálogo, de debate com ele e com a Patrícia Volquier 2 dias atrás, em que ele falou, não, eu não aderi ao plano B, eu estou apenas tentando ver quais são as nossas melhores perspectivas, mas ele considera que a concorrência com o plano B não seria o maior dos males,
porque ele fala que isso, né, participar de uma eleição possibilitaria a sobrevivência do PT, porque fala, o PT está falido, o PT, segundo ele leu agora uma tese de um colega dele que fez uma tese de doutorado sobre o Partido dos Trabalhadores. Até pedi para ele, quando terminasse essa leitura, preparar um artigo resumindo os principais pontos. Deve chegar aí no futuro próximo. Falando assim, não, o PT já desde os anos 90, é um partido que se burocratizou, se institucionalizou, se tornou um partido do Estado brasileiro. E como isso, aquele PT que a gente tem na mente, aquele PT de base, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos, dos movimentos sociais, isso ficou para trás, criou-se uma burocracia partidária que vive em torno do sistema político, sistema eleitoral, político-eleitoral, tal qual todos os seus congêneres. E esses são a maioria. Então, quando falar, por que não teve povo? Por que faltou lá o pessoal? Por que não foram 5 mil em vez de 50 mil em São Bernardo? Aí, segundo essa explicação, é porque essas pessoas já há muito tempo não têm um diálogo com as bases, na hora do pega para capar não teve como chamar. A gente tem outra explicação porque a gente sabe como foi inviabilizado. Muitas pessoas, é verdade, os canais que ligavam as bases podem estar obstruídos ou até se perderam, mas muitas pessoas espontaneamente queriam ir para lá, mas elas foram desencorajadas. Primeiro com aquela história dizendo que ele ia se entregar, que o pessoal lá de dentro ficava plantando na imprensa, e segundo, não organizaram caravana, não deixavam sequer as pessoas irem ao banheiro do sindicato. Então, é tão prosaico como isso. Quem ficava lá não podia usar o banheiro do sindicato, não davam água para as pessoas. Quem ficou à noite teve que dormir no chão, não tinha colchonete, nada. Não havia, as pessoas não tentaram dar o suporte para quem quisesse ir ficar lá. É tão prosaico quanto isso, a explicação de por que não teve povo, por que o povo não ficou lá. Começou na quinta-feira à noite, né? O Lula se entregou no sábado. É isso. As pessoas tiveram que dormir no asfalto. Quem ficou lá? Então, por isso que de noite ficava 100 pessoas, às 150, depois, durante o dia vinha mais. E quem ficava tinha que ficar se apertando, porque não podia usar banheiro, não tinha água, o pessoal não servia água. Então, era assim, eram pessoas não bem-vindas, porque estava organizando a coisa ali. Então, tem essas motivações. Eu concordo que ele se burocratizou. Ele fala, não, então o PT precisa disputar essa eleição porque ele precisa se financiar, o partido está falido, e precisa daquela taxa que é cobrada, acho que são 10%, de todo mundo do partido que é nomeado em cargo em comissão, tem essa obrigação, né, recebe o boleto para pagar todo mês lá 10% do seu salário para o partido, todo mundo que é nomeado em cargo, né, comissionado, né, que é de livre nomeação por quem é eleito, e então eles precisam renovar esse mandato, porque senão o PT vai acabar com o estrangulamento financeiro. Olha, Wellington, eu entendo essa preocupação, mas como eu falei, é golpe. Vamos assimilar, é golpe. E o golpe, parte do golpe, é acabar com a força do PT acabar com a existência do PT enquanto força política majoritária, que pode mudar o curso das coisas, ganhar presidente. Oposição parlamentar levantando plaquinha, fazendo live no Facebook, pode, isso pode. Agora, a que efetivamente quer pegar a caneta lá para mudar, se eles querem acabar por vez, para ter eleições sem risco daqui para frente. Assim como essa eleição desse ano é sem risco, esse é o modelo que eles querem para frente, eleição sem risco. Não tem como alguém que efetivamente vá mudar, chegue lá. Então, essa é a questão, é que eles vão continuar, já vinham aí desde o mensalão, atacando, matando pouco a pouco no varejo as lideranças petistas, vão continuar, a perseguição judicial ao PT vai continuar, e ele vai acabar do mesmo jeito. As normas eleitorais estão sendo feitas para enfraquecer o PT, pouco a pouco. Então, na verdade, o que a gente está recomendando aqui, que é fazer um enfrentamento aberto do judiciário desse ano e da farsa, falar as coisas, chamá-las pelos próprios nomes, ocupar... Eu não estou falando para não ter candidatura, Wellington. Primeiro a gente falou, a gente quer o Lula. Agora, em último caso, é para ocupar e uma pessoa ir lá reforçar o 13 no dia de presidente, nos debates, e falar, é uma farsa, tiraram a pessoa que você queria votar. Vote nos nossos deputados, vote nos nossos governadores para tentar minimizar o dano. Mas isso aqui, a eleição presidencial está viciada, é uma fraude, uma continuação do golpe de 2016. Essa é o que a gente discute. A pessoa fala, não, mas se não acontecer, e se for o Haddad, que é o candidato fofinho, o que quer discutir concessão, quem faz mais concessão, ele ou o Alckmin, quem faz mais PPP, ou seja, quem desnacionaliza mais a infraestrutura brasileira, que não falou em retomar o que foi entregue do pré-sal, que falou em dolarizar a dívida pública interna, está falando em abertura de mercados. Se for esse, a gente vai ter que pensar, Wellington. Não decidimos ainda, porque é uma questão extremamente complexa. Era como o segundo turno aqui na França.
extremamente complexo. Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda, ele falou, não votem na Marine Le Pen. Agora, ele não falou votem no Emmanuel Macron. Criaram esse espantalho da Marine Le Pen, que é horrorosa mesmo, terrível. Lá. O partido dela é fascista, proto-fascista, racista, mas é muito conveniente ter ela, e aí entra o Golden Boy da finança, que nas circunstâncias normais, no primeiro turno, teve a votação que é o tamanho dele, que foi o quê? 23%, eu acho. Se você pegar com a baixíssima taxa de participação, isso deve cair para 10%. Descontando tudo que foi, assim, deve ser 10. Essa era a votação. O número de pessoas que efetivamente queriam aquele programa dele, Wellington, era isso aí, era 10% da população francesa. Porque na França o voto é facultativo. Mas aí, no segundo turno, para tirar o demônio terrível, aí votam. E aí o cara entrou e mostrou a que veio. Acabou, está acabando pouco a pouco com o Estado Social francês, entregando tudo. Acabando até com a tradição golista de independência, ele fez um adesismo à política imperialista americana, que é uma coisa assim, quase inédita na França. O Sarkozy teve uma aproximação, mas não é da tradição francesa esse alinhamento automático aos Estados Unidos. Ele chegou e mudou uma coisa de décadas, desde do pós-guerra. É isso. Então, no Brasil, a coisa está desenhada para tentarem fazer da mesma maneira. E o resultado também, a gente já falou aqui, a gente foi antecipando, já estão acontecendo os sinais de vício, dizendo que o Alckmin plantando notícia, dizendo que ele começou a crescer, dizendo que o Daciolo começou a crescer e está tirando votos do Bolsonaro, que é para o Alckmin poder ultrapassar ele. O Globo ainda está achando muito difícil vender essa narrativa de crescimento e continua batendo no PSDB para ver se eles desistem. O Globo está operando junto com o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique está cristianizando, né? Abandonando, traindo o Geraldo Alckmin, e aí a Globo reforça lá, falando Marina, não sei o que e tal. Então, isso não está decidido. Quem vai ser o cavalo da direita? Mas é irrelevante. As diretrizes vêm de fora. Se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Geraldo Alckmin, se vai ser a Marina Silva, é irrelevante. O que interessa é que não vão nos permitir ganhar. Há uma possibilidade remota, eu acredito, porque eles não arriscariam, já que eles têm tudo na mão, que é o próprio golpe deixar o Haddad ganhar se ele já tivesse traído, se eles já tivessem acertados com ele. É a única chance. É a única chance. Porque se fosse para deixar alguém entrar e fazer o que o Lula faria, eles deixariam o Lula, que já governou, foi um conciliador, botou o Meirelles como presidente do Banco Central. Por que eles vão colocar outra pessoa que faria a mesma coisa? Não, eles vão botar uma pessoa que é um pato-banco, porque o Lula na presidência, mesmo que ele dê, né, alguns anéis para os neoliberais, ele continua com a sua capacidade de mobilização, ele continua com a sua capacidade de comunicação direta com o povão. Então eles querem uma pessoa fraca que vai poder ser emparedada, como foi emparedada Dilma Rousseff em 2015. É por isso que o Lula não pode ser. E se eles vão deixar essa pessoa é porque eles já têm planos, ou porque vão forçar, ou porque essa pessoa já se acertou e vai fazer o que o outro lado quer. Então, é disso que se trata. Nós temos que denunciar a farsa, que eles querem tirar uma pessoa que poderia ser um presidente de mudança, que efetivamente tem mobilização, talento, né, sua genialidade política, sua habilidade para mudar o que está aí. E eu acredito, Wellington, que o plano ainda o golpe ele tem várias opções, então ele vai aos poucos vendo conforme a realidade adaptando. Mas tudo leva a crer, pelo que está sendo plantado aqui já de informações, que o plano principal ainda é fazer aquilo que os próprios estrategistas do PT previram. A gente não está inventando. O Nassif publicou, e aí eu concordo com você, Wellington. O Nassif é uma pessoa que, em geral, a gente não recomenda aqui. Não, já começou antes, né, Wellington? Primeiro teve aquele artigo lá combinado com o Eduardo Cunha, ele que tinha uma condenação para o Eduardo Cunha de centenas de milhares de reais lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Publicou, né, alugou a pena para publicar uma hagiografia, né, biografia de santo do Santo Cunha, limpador de privadas, lá em dezembro de 2017, como resposta ao artigo que nós colocamos aqui, comprovando que o Eduardo Cunha não estava preso e que estava mandando muito na política nacional. Ele publicou dizendo que não só estava preso, como passava o dia limpando privada, recitando salmos, e que não mandava mais nada na política brasileira. Quando ele tinha acabado de costurar o acordo com Sérgio Moro e com 2 deputados do PT, Padre Damus e Paulo Pimenta, para retirar o Tacla Duran do relatório final da CPMI. Então foi uma resposta. Ali a gente já viu que a coisa, na época, a gente até se compadeceu, né? Nos solidarizamos falando que ele está sendo ameaçado.
Aí ficou mais doido ainda, porque ficou clara a situação e falou, não, vamos colocar em dúvida o que eu escrevo. Aí que ficou com aquela mágoa guardada, até já tinha problema também quando eu publicava lá antes, assim, ele acabou, né, pegou alguns materiais que eu publicava e publicou como se fosse dele, algumas ideias, e aí até por isso eu saí do site, eu criei meu próprio site por causa disso, né, saí, não estava dando certo. Porque o meu artigo com as minhas ideias originais não saía publicado e a reprodução saía assinada por outro. Eu falei, não tá bom isso, porque eu quero ter nem pela questão do respeito à ideia e alguma vaidade, porque eu queria ter o retorno dos leitores sobre aquilo. Se o meu não saía publicado, eu não recebia nada, não recebia nenhum feedback, quando sempre foi muito importante. Eu falei, não, eu vou pro meu lá, começar do zero, porque pelo menos eu vou ter os leitores de volta. E assim aconteceu. Agora, ficou aquela coisa guardada, e aí quando juntou a fome com a vontade de comer, quando teve aquela coisa dos guerreiros, aí juntaram, e fez aquele, né, dossiê fake, fajuto, colocando que eu trabalhei para uma empresa, uma trading daqui da Suíça e tal. Eu nem me preocupo mais com isso, Wellington, porque a resposta teve tanta leitura, eu acho até que teve mais leitura do que o original, que qualquer pessoa que pesquisa sobre isso vai ler, ela tem as informações ali. Eu coloquei até print, né? Eu que sou famoso pelos prints, que é a SIC Juruna do século XXI. Coloquei print com a conversa do funcionário das Nações Unidas, o português, que era o meu contato lá, colocando que eu tinha trabalhado nesse projeto. Fui levado pela ONU para dar aula para a elite do funcionalismo público dos países lusófonos sobre a negociação de tratados, porque estavam sendo cercados pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pela China, até pela Rússia também, para fazer tratados que seriam lesivos. Eles não tinham nenhum treinamento nessa área. Eu fui lá explicar dos riscos. E foi um trabalho que mudou minha vida. Eu já falei aqui que ali foi o momento, Wellington, quando eu voltei dessa missão, porque não foi só 10 dias que eu fiquei lá. Antes eu preparei o curso, fiz um curso virtual para quem não pudesse. E aquilo foi um trabalho, assim, eu digo que ocupou uns 6 meses. E quando eu terminei, o retorno que eu tive, né, porque tinha ficha, assim, vendo mesmo como... foi o que mudou e falou assim, por que eu... Assim, nada na minha vida, na minha carreira profissional tinha me dado um retorno de satisfação comigo mesmo, como aquele deu. Nenhum dinheiro que eu ganhei enquanto advogado nas maiores bancas do Brasil tinha me dado aquela satisfação de falar, o meu trabalho está fazendo uma diferença. Eu poderia lá redigir o contrato perfeito para fazer gasoduto, oleoduto, arrendamento de plataforma da Petrobras. Aquilo fazia realmente uma diferença. Muitas outras pessoas poderiam fazer aquilo. Eu não era necessário ali. Agora, quando eu vi uma coisa, um comprometimento com uma opção que outras pessoas não fariam, de não privilegiar necessariamente sua remuneração, mas uma coisa que você sente que efetivamente tem um efeito concreto em países periféricos na sua busca pelo desenvolvimento, falei, eu não vou voltar a trabalhar nesse esquema de grandes escritórios. Eu estava no doutorado ainda, falei, não, quando eu terminar aqui eu vou pensar o que eu vou fazer. No caminho aconteceu o golpe, e eu acabei me dedicando a uma causa coletiva dessa forma, escrevendo artigos e depois aqui com você no programa. Mas essa é a questão fundamental, Wellington. Nosso compromisso é com a emancipação do Brasil, é com a emancipação do povo brasileiro. Eu entendo quem tem a divergência tática, divergência estratégica, e também persegue esse mesmo objetivo. Como eu falei aqui, o Piero Leiner. Mas a gente precisa discutir em bases honestas. Ele próprio reconhece. A derrota eleitoral está dada. A gente tem que partir dessa premissa. Eu topo essa discussão. É melhor a gente continuar sustentando a coisa do Haddad, ou a gente para? Disputamos a eleição ou vamos denunciar como farsa? O que prejudica mais a nossa força no pós-eleição? Essa discussão é válida, mas a gente tem que partir de uma premissa que está dada, que é a derrota eleitoral. Wellington. Pois é, Rômulo, vamos conversar aqui sobre 3 acontecimentos. Eu publiquei ontem um artigo e um deles, inclusive, foi atualizado exatamente no momento que eu revisava. Eu dei uma passada lá na página da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, e acabei vendo algo que poderia ser complementar ao texto, estava sendo escrito, então eu fiz uma nota de rodapé nesse texto, é exatamente nela que eu vou me ater aqui, para a gente conversar com o nosso público sobre assuntos da atualidade, né? E a gente possa entender todo esse contexto, né, de apatia, esse contexto de ditadura, a ditadura da toga, que é um dos braços do regime Temer,
tá? É uma ditadura ultra sofisticada, assim, não precisou usar a força visível, mas se utiliza do Estado para instaurar o caos, a insegurança, o medo, o pânico, a miséria, a fome, matando pessoas por exclusão e calando as pessoas através de ameaças e também pelo bolso. É uma ditadura sofisticada, sobretudo porque foi planejada na esfera internacional. Aí, por que ficamos muito chateados aqui com aquela fala de Fernando Haddad quando ele disse que não era um problema político, era um problema jurídico? Porque, primeiro, que isso é uma grande mentira, isso é negar a inocência de Lula. Se você diz que isso é um problema jurídico e não político, você está negando a invasão da política na justiça. E essa invasão foi permitida por Dilma Rousseff e Zé Cardoso, que criaram leis para que a justiça pudesse acusar você que está me assistindo de qualquer coisa sem precisar provar. Pode combinar com um primo, jogar o primo de mentira num esquema que eles criem e diz assim, você vai dizer que fulano é ladrão. Aí você vai dizer e você vai ficar livre porque você disse que fulano é ladrão. E fulano vai ser preso porque a sua palavra vai valer mais do que a ausência de provas e qualquer prova que ele apresente contrária à sua fala. Ou seja, a justiça se utilizando do seu poder institucional para legitimar o que chamam de delação premiada, que nada mais é do que um atestado de verdade a mentiras forjadas, assim, mentiras forjadas descaradamente, sem nenhum polimento. Elas são tão facilmente comprovadas como farsa que torna tudo isso ridículo, inclusive. Então, dizer que não é uma luta política, da justiça na política, é não entender absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil ou é fazer parte desse esquema para representar uma esquerda plim-plim, a esquerda concessão da Globo. Essa que a gente combate. Algumas pessoas falam, vocês estão querendo da esquerda algo que elas nunca foram. Uma esquerda combativa. Isso é mentira também. Certo? Nós temos casos aí longínquos, nós temos casos de Carlos Marighella, que errou ao fazer a opção pela guerrilha, mas que era muito combativo. Marighella não pode ser lembrado só porque ele pegou em armas. Ali foi o extremo de alguém que amava o Brasil e estava vendo o Brasil, a democracia indo para o saco. Certo? Mas Marighella pegava gravações e botava nas torres das rádios, ele informava a sociedade de diferentes formas, ele conversava com os trabalhadores sem terra, ele queria reforma agrária, ele falava sobre coisas muito atuais para os anos 60. Mas não é só Carlos Marighella. Obviamente, outras pessoas foram dignas e lutaram por um Brasil muito mais dos brasileiros do que qualquer outra coisa que possa parecer nacionalismo apresentado pelo outro lado. Então vamos a esses episódios. Primeiro, o ministro Fachin tomou posse como ministro titular do TSE e participará do julgamento do registro da candidatura do ex-presidente Lula. Ponto 1. Ponto 2. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, estou lendo aqui um trecho escrito pelo repórter André Richter, da Agência Brasil, tá? Da EBC. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Sérgio Banhos, decidiu há pouco rejeitar o pedido do PT para autorizar a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no debate que será realizado hoje, né? Aqui está amanhã, porque foi ontem que ele escreveu, na Rede TV, com candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. Bem, o PT já disse que vai recorrer a isso e vai perder de novo. Porque isso não é um problema jurídico, é um problema político. A exclusão de Lula é a exclusão do povo. Aí eu vou ao terceiro ponto. Terceiro ponto. Para completar o quadro apocalíptico e descarado deste judiciário fascista,
Adivinhe quem foi escolhido por sorteio, aquele sorteio que eu falei ontem, que é o bingo, né? Antes o rei do bingo era Gilmar Mendes, ele era sorteado para tudo, mas agora não, há um revezamento. Esse sorteio eletrônico aí de Araque, para analisar o processo de registro da candidatura de Lula no TSE, Luiz Roberto Barroso. Barroso, o homem que faz barro, o advogado da Globo no STF, advogado da CBF, esse canalhão aí, é ele que vai julgar. Então, existe realmente mobilização para botar o povo nas ruas? Porque o povo não vai sozinho. É preciso que alguém que se diga guerreiro ou líder chame o povo. Existe esse alguém? Ou está todo mundo ocupado com as suas próprias eleições? Ou estão todos preocupados com os cargos que poderão decorrer das eleições desses mesmos guerreiros de Facebook, os mariguelas, que são bons de garganta, que nada fazem na prática nada fazem. Além de discursos bonitos, até acordados certamente. Sérgio Moro, não, tá dando muita pinta, pode dizer que a gente é uma quadrilha, mas não vai dar nada mesmo, quem vai julgar isso é a gente. Pode dizer lá, para todo mundo dizer que você é valente. Aí o cara vai lá, eles são uma quadrilha. Aí todo mundo, ele disse que é uma quadrilha. A questão é a seguinte, deputado pode pegar em documentos, pode entrar com processos nacionais e internacionais, tem poder de convocação do povo, tem poder de mobilização, tem imunidade, não pode ser preso, não pode ser perseguido, se não tiver rabo preso, obviamente. Então, está faltando a liderança, na minha visão. Eu quero saber, você que está me assistindo, pode escrever aí, depois eu leio. Eu acho que falta liderança. Eu acho que falta alguém. Agora, essa liderança não é liderança para quebrar banco, para destruir loja. Não! Essa liderança, eu cito muito aqui, vou repetir, o episódio da Islândia em 2008, pode ser muito inteligente, muito mais convergente com aquilo que caracteriza o povo brasileiro, de povo pacificado, que chamam de pacífico, que seria o cruzar dos braços, que seria o repúdio ao atual regime de diferentes formas, essas manifestações espontâneas que estão acontecendo em shopping center, podem evoluir para outras repartições, para que fique caracterizado de que as pessoas não vão aceitar de uma maneira passiva, ainda que seja pacífica, esse tipo de arbítrio, essa invasão da justiça na política. É importante debater justiça, sim. Esse pessoal que fica aí ganhando dinheiro, sei lá o quê, escrevendo livros lindíssimos, e eles acreditam mesmo que um livro escrito vai sensibilizar mais juízes do STF, do TSE e etc., do que o povo nas ruas. Eles acreditam mesmo nisso, isso aqui é terrível. Então, mas eles não ultrapassam desses livros, que não vão servir para nada depois das eleições, e mesmo depois que soltarem Lula, depois das eleições, a eleição já se deu. A chance do povo, através de Lula, exigir uma pauta de esquerda, terá sido sepultada numa farsa eleitoral. Nós vamos legitimar um processo criminoso contra o povo, contra o Brasil, contra Lula. Como? Como é que eu vou discutir eleição? Eu vou discutir Bolsonaro? Quem é Bolsonaro, pelo amor de Deus? E aqui eu não falo Deus como aspecto religioso, eu falo como uma função fática. Como é que eu vou discutir o outro lá, Daciolo, que diz que está numa montanha conversando com um cara? Olha, fogo, rapaz. Segurar a minha língua também, às vezes dá até um nó. Então, Rômulus, são essas coisas aí, dessa justiça politizada, que estão querendo dizer que o problema é jurídico e não político. Wellington, a questão é aquela... Isso a gente vai ficar repetindo, pode ser repetitivo, para nós ficarmos repetindo, mas é porque é a mensagem central. É golpe ou não é? A gente vai legitimar a eleição, inclusive reconhecer o seu resultado?
não vamos colocar em dúvida a lisura do pleito, primeiro por retirarem o presidente Lula e depois por fazerem uma programação das urnas inauditável e uma totalização secreta. A gente vai deixar, se já está programado para eles vencerem. Eu não concluí aquela hora, Wellington, quando eu falei do Luiz Nassif, acabei entrando numa digressão sobre o motivo que levou ele a entrar naquele absurdo do dossiê Fajuto, mas é porque ele próprio publicou, eu coloquei no artigo que saiu lá no Duplo Expresso dias atrás, aquele artigo intitulado Plano B, a estratégia ou a recapitulação exigida pelo golpe. Ontem eu dei uma atualizada nele e aí coloquei os prints do artigo que ele publicou no dia 24 de julho de 2018. Eu publiquei porque ele falou ali, ele marcou data, na terça-feira participei de uma reunião, não foi assim, soube de, ouvi de, não, numa reunião com estrategistas da executiva do PT. Até hoje ninguém desmentiu o que ele vai dizer aqui. Ele fala, por tudo isso, a ideia é levar a candidatura Lula até o último momento. Sabem dos riscos da aliança do golpe que junta judiciário, mercado e mídia Temer, mas entendem que o risco maior seria a esquerda passar por diluição no momento em que a direita radicaliza seu programa. Aí olha a conclusão. Ele fala, elenca todas o que levaria a alguma transferência de voto do Lula pro Haddad, que esse é o pessoal do Plano B, o título da sessão é Plano B. Ele falou assim, mesmo assim, a expectativa maior, ele falou, fui numa reunião com os estrategistas do PT na terça-feira, lá no final de julho. Mesmo assim, a expectativa maior é de derrota no segundo turno. Mas, na opinião dos estrategistas, evita-se o pior dos mundos. Entrar em uma frente de esquerda, ser derrotado e perder a base social. Então é aquela história. A prioridade número 1 do PT sempre foi manter a hegemonia na esquerda. Aí eles acham que com isso vão conseguir. Também se a maior força da oposição consentida, aquela que vai ficar com a plaquinha e fazendo live no Facebook, mas vendo a soberania nacional ser destruída de forma definitiva em 8 anos do Alckmin, possivelmente, mas 8 anos do cavalo que o golpe transnacional vai montar, vai ficar vendo lá e deixando eles fazerem o serviço sujo para depois voltar e não precisar fazer nada disso, né? Deixou os malvadões do golpe fazerem e eles ficam lá como vítimas com as plaquinhas, né? Ele falou assim, além disso, além de manter a primazia na esquerda e na oposição institucional, no parlamento, eles também asseguram, Wellington, esse grupo, a liderança dentro do PT, interna, que é a transição. Lá daqui a alguns anos o presidente Lula não vai mais estar envolvido na política, até por tudo que ele está sofrendo, né? Certamente, inclusive pelo que devem estar colocando na sua comida, no ambiente, de radiação, de um agente biológico, qualquer coisa dessa natureza, eles podem se livrar dele a qualquer momento. E eles asseguram, todo mundo sabe, o que vai ser do PT depois que tiver o Lula, que o Lula é a unanimidade, é ele que segura aquelas diversas tendências coesas. Sempre ele é ali, ele consegue transitar por todos e o partido fecha a questão em torno dele. Sem ele, o que vai acontecer? Esse pessoal, fazendo isso, consegue assegurar a transição, mantendo na mão desse pessoal que nunca conseguiu ganhar uma disputa interna do PT com um campo efetivamente popular, sindical, que é o campo do Lula, com penetração na sociedade. Esse pessoal que é da burocracia e daquelas tendências que tem muito diploma, mas não tem voto, eles asseguram a transição e pegaram aí essa história. E eu falei aqui, Wellington, eu discuti com uma pessoa, vai ter mais um volume aí nessas discussões para o futuro. Interessante, eu vou só antecipar, um getulista, conhece das antigas, falou que o Haddad, esse estaria achando também que valeria a pena apoiar a candidatura do Haddad. E ele fala assim, que o Haddad seria o Eurico Gaspar Dutra do Lula, assim como o Eurico Gaspar Dutra foi do Getúlio Vargas, ele seria o Dutra do Lula. E aí explicando a diferença, porque nas escolas no Brasil as pessoas em geral aprendem, eu mesmo aprendi isso, como se ele fosse um poste do Vargas, que o Vargas era o candidato do Vargas, mas não é bem assim. O Dutra, logo que acabou a Segunda Guerra, o embaixador americano veio para o Brasil, Foster Dulles veio para o Brasil, ficou 3 meses e conseguiu em 3 meses, ficando no Brasil, derrubar o Vargas, que era ditador naquele momento, estava no Estado Novo, conseguiu derrubar,
cooptaram os militares, né, porque acabaram participando lá no teatro de guerra. Primeiro eles tinham simpatia pelo eixo, mas depois acabaram indo para o lado americano, conseguiram cooptar, e os militares, quando voltaram, essa cúpula militar falou para o Vargas: você tem que sair. E aí o Dutra levou esse recado. O Dutra foi cooptado pelos Estados Unidos, e o Dutra, que devia toda a sua carreira, foi nomeado general pelo Vargas, foi colega dele na escola militar, mas ele chegou para o Vargas e falou: não, você tem que sair. E aí o Vargas falou assim: os americanos queriam quem como candidato? O brigadeiro Eduardo Gomes, né, que era americanófilo desde o início. Aí o Vargas teria que pensar assim: não, se é para ser um entreguista, eu escolho o meu entreguista, que é o Dutra, o próprio que tinha tirado. Ele falou: olha, deu lá o checkmate, falou: você tem que sair do governo, e tirou ele. Aí ele apoiou, nesse caso, o Dutra, mas muito espertamente já se elegeu senador ali para ter a prerrogativa, for prerrogativa de função, já se elegeu senador e pôde voltar em 50, na eleição de 50. As condições são diferentes, então vai ter esse debate, vai falar isso, que o Lula aceitando a imposição do nome Haddad, a gente já falou aqui que não era o primeiro nome dele, mas aceitando essa imposição, ele fala: não, então, se é para ficar com o entreguista, eu fico com o meu entreguista, porque de alguma forma vai ser mais benéfico para mim essa situação. Só que, como eu falei, são diferentes. O Vargas estava solto, o Vargas era senador, o Vargas podia concorrer, podia fazer sua atividade política, ficar articulando, pôde concorrer e voltar em 50, e mesmo assim depois teve que suicidar. Eu falei: o presidente Lula, se entrasse, eu não acho que esse é o plano preponderante ainda, é uma opção, botar o entreguista vermelho, entre aspas. Mas se isso prosperar, por exemplo, chegando o Haddad, entrando como entreguista no governo, ele não pode ter a sombra do Lula. Primeiro, ele não vai indultar, vai dizer que tentou, não conseguiu. Mas eu pensei até de uma forma mais simples, velho. Então, para ele não se queimar com as bases, poder levar adiante a ilusão das bases, poder manter essas reformas, e ir quebrando o poder aos poucos, se fosse um choque. Olha que legal, ele dá o indulto, e eles combinam que semanas depois, 6 meses depois, para não ficar muito suspeito, o Lula morre, bota uma coisa lá nele, que é para não fazer sombra. Quem lembra do governo Dilma Rousseff, quando o Lula era praticamente um gabinete das sombras, né? Em inglês fala Shadow Cabinet, que ele ficava lá no Instituto Lula recebendo autoridades e tal, e aquilo botava uma pressão no Cardoso, na Dilma. O Haddad não conseguiria com isso. Como que ele ia adotar o receituário neoliberal com o Lula indo ouvir as reclamações das bases? Então é inconveniente, não tem como assumir e fazer o que está sendo combinado com o outro lado, porque ele foi imposto de fora para dentro, com a figura do Lula fazendo sombra. Então isso aí a gente vai desenvolver, eu vou receber o relato escrito dessa pessoa que falou essa ideia muito interessante para a gente continuar essa discussão, mas em princípio essa é a ideia. Rômulo Maia, conhecer o passado é uma maneira interessante de fazermos reflexões no presente para um planejamento seguro em relação ao futuro. Nós temos alguns minutos ainda do programa e eu quero conversar com você. Então, só uma observação sobre isso, o tempo e o espaço. Então, é por isso que a gente consegue fazer extrapolações aqui que tem dado certo. É você olhar a história, padrões que vêm se repetindo, e ao mesmo tempo olhar para o lado, padrões que vêm se repetindo em outros lugares do mundo e que tentam replicar no Brasil. Isso é que tem feito a diferença e é por isso que a gente tem acertado tanto. Então, apesar da gente não querer acertar, a gente, quando fala essas coisas trágicas, a gente quer estar errado, mas infelizmente tudo vem se confirmando até aqui, não é, Wellington? Opa! É isso aí, Rômulo. Estou de volta aqui. Estava sem a minha própria imagem. Eu estava procurando algumas coisas que eu tinha anotado, mas a gente segue aqui essa nossa conversa. Rômulo Maia, nós estamos... vai ser 2-1 aí, a Camila perdeu na votação, então eu vou anunciar aqui com muito orgulho para o nosso público que o Duplo Expresso estreia a partir da próxima semana na televisão sueca. A televisão aberta da Suécia, o Duplo Expresso. Eu e o Rômulo Maia vamos estar com uma palavra na televisão sueca. É uma conquista sua que está me assistindo, uma conquista de um trabalho que foi analisado por muitas pessoas sérias e que concluiu que o nosso trabalho é de importante relevância para o conhecimento da realidade do Brasil e da América Latina. Então, é com muita honra que eu anuncio para você e, obviamente, foi um espaço cedido para o nosso programa, sem nenhuma remuneração, mas a gente está levando para um novo público. O programa vai ser em português, mas vai ser legendado pelo Yorkshire Tea, que também não tinha sido avisado, está sendo avisado aqui, em inglês,
e é com muita honra que nós conquistamos isso e dividimos isso com você que está assistindo ao Duplo Expresso. Por quê? Porque a Suécia foi onde surgiu o conceito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, na cidade de Gotemburgo, a segunda maior aqui do país. E eu moro aqui há 14 anos. Então, eu penso que poder dar informação sobre o Brasil verdadeiro, a verdadeira política brasileira e os verdadeiros acontecimentos em relação ao Brasil, aqui para os suecos, é uma maneira interessante de mobilizar internacionalmente essa defesa da democracia no Brasil. Então, a Suécia tem uma tradição muito grande nesse sentido, e por isso eu quero dizer que é uma grande conquista sua que está me assistindo. Rômulus. Então parece até que a gente combinou, mas a gente não combinou, porque o que eu ia falar era justamente de liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de imprensa e as ameaças atuais, contemporâneas a esses primados da democracia. Nós aqui, semanas atrás, assim que saiu aquela notícia de que o Facebook tinha retirado do ar páginas do MBL, nós, com total divergência ao MBL quanto ao fundo, ao conteúdo e quanto à sua tática, a sua forma de disseminar esse conteúdo, falamos, isso é um precedente muito perigoso, temos que ficar de olho, porque é um monopólio privado, não é falar, uma empresa privada ela faz o que ela quer, não, ela é monopolista, assim como juntamente com o Google no como se diz isso, hosting, armazenamento, hospedagem de vídeos no YouTube, são monopolistas pela participação de mercado, conquistar às vezes até com práticas anticoncorrenciais, como é o caso do Google, que teve que pagar multas de 500 bilhões, aqui, uma coisa fabulosa da União Europeia, por práticas contra a concorrência. Não é só porque eles são melhores que eles conseguiram se tornar monopolistas. E nós falamos, olha, já é complicado por ser um monopólio, agora é pior ainda porque é um tribunal, quem fez aí tomou a decisão, é um tribunal privado, mais do que privado, ele é oculto, ele não fala o que motivou, você não está vendo qual foi a prática, qual foi especificamente a regra de conduta violada, você não viu o que o MBL fez concretamente para violar essa regra, como foi feito e como foi tomada a modulação, assim, não, isso aqui violou, então vai ser um mês, esse aqui não, é uma violação muito grande, você não vê, diferentemente do que você vê numa decisão judicial, essa questão você tem a regra abstrata lá falando, não pode matar, aí você tem um caso concreto, você conhece a prova, o cara pegou o revólver, deu um tiro no vizinho, aí fora isso você pega, aí vai lá, como vai ser modulado? Ele vai ser condenado a tanto, porque teve isso, o vizinho estava vindo com pau nele, mas aí ele deu uma resposta que não era, vamos dizer assim, não era proporcional, aí descarregou o revólver no cara. Você vê como ele encaixa a realidade concreta numa hipótese abstrata e como é feita a modulação em termos das circunstâncias de como vai ser aquela punição que ele é prescrita na lei, sei lá, eu não lembro qual é a pena, mas sei lá, 10 a 30 anos, 15 a 30 anos, homicídio. Aí vai falar, aqui a gente vai ver então como vai ser arbitrada essa questão. Você não viu nada disso. Você viu a notícia na imprensa de que o Facebook tinha banido o MBL. Quero muito crer que você que assiste o Duplo Expresso não é um pato vermelho, não é um coxinha com ketchup e você ficou com a pulga atrás da orelha. Você não ficou arrasado, você não seguiu bem, mas você ficou, epa, que história é essa? Eu espero muito isso. Nós publicamos artigo e, evidentemente, o mesmo tipo de pato vermelho, coxinha com ketchup que está nos atacando, porque nós falamos, epa, essa história de plano B e para combater golpe está esquisita. Esse mesmo tipo também ficou lá compartilhando, fazendo meme com Kataguiri e tal, não sei o quê. Pois então, Wellington Calazans, ontem eu estava vendo aqui, lá nos Estados Unidos, eles fizeram essa semana um banimento digital concertado
de um site que é de extrema-direita, terrível site, estilo MBL, chama Infowars, em que eles, essa coisa, se colocam contra os liberais e tal, muito daquele estilo MBL de polemizar com aquelas franjas extremistas identitárias, no sentido de que uma não vive sem a outra, pelo contraste, né, uma simbiose que a gente já comentou aqui, mas foram tirados do ar em menos de 12 horas de intervalo pela Apple, pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Google. Tiraram o canal deles no YouTube. Não é assim, apagaram o vídeo, acabou o canal, você procura, não tem mais. Todos esses se reuniram e falaram, acabou, eles não existem mais na internet, só tem agora o site deles, a pessoa tem que ir lá buscar. Aí você fala, mas era uma coisa abjeta, era terrível, não sei o que tal. Pois é, mas sabe quem achou errado isso, Wellington Calazans? Noam Chomsky, o nosso ídolo, gênio, que é um polímata, né? Um gênio total. Ele era um linguista, mas pela genialidade dele, ele é muito mais do que isso, é um dos maiores pensadores da atualidade. Ele falou, não, isso está errado, não pode fazer isso. Isso aí é um precedente grave e não é assim que se combate o discurso de ódio. Aí eu vou cortar aqui a imagem para mostrar a repercussão. Mandaram, né, um e-mail para pedir a opinião esse é o site que foi censurado, o Infowars. Aí o Noam Chomsky aqui, esse é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho também parece que esses dias aí o pessoal está comemorando, já vi na central do Plano B, tá suspenso o Olavo de Carvalho, não sei o que tal. E aí aqui a matéria, o e-mail do Noam Chomsky, tá pequeno, não dá para ler, mas ele fala que ficou muito preocupado. Ele falou, é um ultraje que eles escrevem, é terrível, mas não é assim que se combate, não se faz isso. E também a questão do precedente dessa questão. Aí você fala, mas é a direita, eles estão tocando a direita, estão tirando esse pessoal terrível. Sabe quem que eles tiraram do ar, Wellington Calazans, esses dias? A Telesur. A Telesur, coloquei aqui agora o site para você ver, ó. A página da Telesur em inglês foi banida do Facebook. Falaram que eles tinham violado os termos, mesma coisa, tão vaga quanto. Violaram os termos de conduta lá, os termos que você aceita quando faz. Não falou como, por quê. Toda a obscuridade que eu acreditava, Wellington, a Telesur reproduziu nessa matéria aqui que está em inglês, que comunicações eles receberam do Facebook, é muito vago. Ó. Era assim, olá, sua página Telesur em inglês foi removida por violar os nossos termos de uso. Uma página no Facebook, deixa eu aumentar aqui o pessoal ler em casa, quem está vendo em inglês. Pronto. Uma página no Facebook é uma presença distinta que deve ser utilizada somente para razões comerciais e para finalidade de promoção. Entre outras coisas, páginas que são odiosas, fazem ameaças ou têm conteúdo obsceno não são autorizadas. Em qual dessas categorias será que eles encaixaram a Telesur? É odiosa, né? Ela é odiosa, ela é ameaçadora ou ela é obscena? A página Telesur que tanto vem denunciando o golpe até aqui. Aí falou aqui, ó, nós também derrubamos páginas que atacam indivíduos ou grupos ou que são criadas por um indivíduo, uma pessoa não autorizada. Se a sua página for removida por qualquer das razões expressas acima, não será reativada. O mau uso continuado dos atributos, dos recursos, das ferramentas do Facebook podem resultar na perda permanente da sua conta. Essa foi a mensagem que a Telesur recebeu. Obviamente, ela recorreu, depois de um tempo voltou, mas isso está mostrando o grau de arbitrariedade que nós estamos vivendo. Nós estamos falando aqui do risco disso, era isso que a gente estava antevendo. Nós estamos chegando à eleição no Brasil, a mesma empresa, vou voltar aqui a imagem para a gente, a mesma empresa que controla o Facebook é a que controla o WhatsApp, não é de maneira anódina, não é sem um pensamento por trás que eles colocaram nessa semana, no fim de semana passado, a limitação no WhatsApp para envio de mensagens, dizendo que agora só pode encaminhar para 20 contatos, quando antes você podia mandar para 200. Eles estão indo para cima também da extrema-direita, essa que dava suporte ao Bolsonaro, por exemplo, então foram em cima do MBL, estão indo para cima do Olavo de Carvalho,
Mas isso é para ajudar o Alckmin, gente. Vamos entender. Eles vão contar com a fraude, mas a fraude não pode ser muito grosseira. Tem que ter. Eles podem aumentar sim, aumentar 5 e tal. Mas o cara, eles têm. Então, já botaram o Daciolo para dividir, disseram que o Alckmin já está crescendo, e o pessoal que a força do Bolsonaro era de compartilhamento, assim como é a força da esquerda. Wellington Calazans, a nossa força é da militância na rua e militância digital. Nós não temos o capital, mas temos a maioria das pessoas. Então, o nosso poder é chegar lá e compartilhar com nós, fazer tal, né, boca a boca. Agora, eles estão limitando isso, que é para quê? Para que predomine, de um lado, o PIG, porque as redes sociais, o WhatsApp, esse tipo de coisa, relativizaram o poder de penetração do monopólio da comunicação. Então, por isso que o Bolsonaro, eles achavam que iam destruir quando quisessem e não estão conseguindo, porque ele criou mecanismos independentes de comunicação. Da mesma forma, eles querem que a opinião de esquerda nacionalista fique só a cargo desse PIG do B, que se formou aí, esse PIG do B, que tem a opinião, que já embarcou no plano B, que está, aliás, já embarcou não, né? Desde o início tentava impor o plano B em prejuízo da candidatura do presidente Lula. Isso é gravíssimo, é contra isso que a gente tem que se bater e prestar muita atenção. A farsa está armada, a Arapuca está armada, os sinais são evidentes, é só você ir coletando e ligando uma coisa na outra, que você vê o Facebook. Já disse que essa mudança, Wellington, não foi no mundo inteiro, não. Foi testada na Índia e trouxeram para o Brasil, não está? Nos Estados Unidos você continua podendo mandar para 200 pessoas. Por que no Brasil dá? Por causa da eleição. Vão fazer isso. Então, o Facebook, idem. Tá indo, daqui a pouco vai tirar a página de esquerda. Você não sabe como eles falaram que o MBL manipulado. No caso do MBL, disseram que era manipulação do debate público, porque tinha publicações coordenadas que eram compartilhadas. Eu já falei aqui, quando tem tuitaço, quando tem coisas assim, no Facebook também, muitas vezes tem grupos de militantes que se reúnem, e eu posso falar de uma maneira isenta, Wellington, porque eu fiz parte de muitos desses grupos por muito tempo, divulgaram, assim, no meu início, foi muito importante para a divulgação do meu trabalho enquanto articulista, mas eu fui expulso de todos. Me expulsaram. Quando eu comecei a sair do que eles queriam ouvir, falar lá dos guerreiros, em fevereiro e março, e agora do Haddad, tinha uns últimos aí, grupos de WhatsApp e grupos de Twitter que tinham resistido. O pessoal, assim, até na época, né, um dos guerreiros, né, patético, gente, uma pessoa que é líder do maior partido de oposição na Câmara, foi para grupo de WhatsApp, um por um, pessoalmente, fala assim, tem que expulsar ele, se não expulsar, saiu eu, tal. Aí quando ele fez esse, ou ele ou eu, a maioria me expulsou, mas teve alguns que não, pouquíssimos, mas alguns que não. Mas mesmo esses que eu fiquei, agora recentemente, nessa nova onda, aí o pessoal que já abandonou eleição sem Lula é fraude, já embarcou agora num frenesi eleitoral, esquecendo que a gente está vivendo um golpe, que é golpe, continua sendo golpe, que vai administrar a eleição, esse pessoal já me expulsou de mais alguns. Então, posso falar, defender esses grupos, porque não faço mais parte deles e fui, inclusive, hostilizado por eles pelas minhas opiniões, mas eu sei como eles trabalham. Então, o pessoal combina, ó, aqui, gente, essa publicação, vamos todo mundo dar retweet, todo mundo compartilhar, todo mundo curtir. Por quê? É uma forma de fazer um engajamento e aumentar a visibilidade daquele conteúdo. É exatamente o que o MBL fazia. Você pode dizer que o MBL tinha mais recursos, porque tinha dinheiro, financiamento até de fora. É verdade. Mas o Facebook não falou que o MBL estava sendo banido porque fez isso numa escala X, porque eram 170 páginas. Ele falou, era manipulação do debate público. Então, nesse conceito aberto que eles utilizaram, o que esses grupos de militância, que vão até Wellington, vão fazer campanha pro Haddad, então talvez não tenha problema, né? Como a campanha do Haddad interessa, né? Se for considerar, pode ser que não tenha problema. Agora, em princípio, se for alguma coisa dissoante, se for o Lula o candidato, por exemplo, isso vai ser caracterizado como manipulação do debate público, vão derrubar páginas, vão derrubar grupos, vão bloquear perfis. A gente falou, Wellington, isso que é duro, a gente avisa aqui, aí tem gente, mesmo gente que nos acompanha, tinha gente de comentário, ai não, mas o MBL foi diferente, eles fazem uma coisa... Falou, olha o precedente que você está abrindo. Mais uma vez, quem ficou isolado com a gente defendendo isso? O Rui Costa Pimenta lá no PCO, ele falou, olha, é absurdo, não pode isso, tal, não sei o que, tá abrindo um precedente, é um monopólio, etc. A maioria dos veículos de esquerda, da globosfera, o pessoal que tenta formar o PIG do B, aplaudiram, falaram, ah, maravilha, acabou uma era de não sei o que e tal, e não estão vendo a consequência. Foi a Telesur já, a primeira a ser derrubada, a página em inglês da Telesur, a mensagem que eles receberam, porque você tem um conteúdo odioso, ameaçador ou obsceno. A Telesur. É isso, é com esse grau de discricionariedade que eles olham esses termos de uso do Facebook. Então é importante, você estava falando aí de liberdade de informação, liberdade de imprensa, é muito bom a gente estar aqui e ter esse espaço, mas a gente nunca a gente relaxa, ficamos
indolentes, ou assim, ou nos sentimos garantidos, com a questão de termos hoje as plataformas que a gente tem, canal no YouTube, a página no Facebook, é algo que pode ser tirado do dia para a noite, como tiraram desses veículos. Vamos falar, qualquer coisa aí. A gente sabe que o TSE está articulado, inclusive, com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, para controlar fake news. É muito preocupante. Então a gente sempre fala, por favor, acabou o programa? A gente quer também, enquanto isso, vamos explorar essas plataformas ao máximo. Então, muita gente está assistindo o programa, Wellington, o número de curtidas está muito mais baixo do que o número de pessoas que estão vendo. Por que você não curtiu? Por que você não adquiriu ainda o hábito? Assim que você começa a ver o programa, curtir lá no Facebook e curtir no YouTube. Compartilhar, chamar amigos seus para assistir. Agora, além disso, o que é mais importante, é você ir à página do duploexpresso.com, porque você veja, esse Infowars, eles apagaram a existência virtual desse pessoal em qualquer lugar, menos a página. A página não podem derrubar. Então, é preciso que você adquira esse hábito de ir lá ao duploexpresso.com. Eu sei que é cômodo você abrir o seu Facebook, ver, tal. Não, mas você tem que adquirir esse hábito, porque a hora que eles quiserem, eles decretam a morte digital das pessoas. Então você tem que ir lá no duploexpresso.com. Na postagem do programa de hoje tem o link para todos os nossos contatos e perfis nas mais diferentes plataformas, inclusive algumas que estão fora desse círculo, como lá o VK do Vladimir Putin. A gente tem o Telegram, que é um grupo diretamente. Em breve teremos um grupo de WhatsApp, estamos tentando viabilizar aqui também para poder ultrapassar essa limitação do envio só para 20 pessoas, mas é importante que você dê essa força. Então vai lá, compartilha, aciona as notificações lá no site. Se você tiver num computador ou um desktop, no celular não aparece, mas se você tiver um computador ou um desktop, você vai lá, aciona o sininho vermelho para receber notificação no seu navegador, preencha no canto direito superior o seu e-mail. A gente só pede isso, Wellington. Você estava falando aí há pouco, tem algumas pessoas solidárias, estava vendo outro dia, subiu de 81 para 83 patronos. A média, assim, o pessoal dá pouco, né? A gente entende também. Eu falo, se 10% das pessoas que assistem o programa dessem $1, a gente já teria coberto os nossos custos de transmissão, mala direta de e-mail, etc., e teria sobrado. Mas está bem longe disso, e a gente ainda tem que interar com o nosso. Mas a gente nem gosta de ficar ressaltando isso aqui. Tem lá 80, acho que tem 81, 82 pessoas atualmente no Patreon, com valores assim baixos, que se mais pessoas aderissem, seria bom. Mas nem isso a gente vai ficar pedindo. O que a gente pede para você, para te preservar essa trincheira de mercado de opinião, é que você dê essa força, curtindo, compartilhando, ajudando a gente nessa guerra virtual, e que vá lá sempre ao duploexpresso.com e acione as notificações independentes de Facebook e YouTube. É importante, a gente tem que fazer isso, a gente tem que acabar com esse comodismo. O mesmo comodismo que faz o pessoal não ir para a rua, Wellington Calazans, é o comodismo que impossibilita milhares de pessoas que nos veem aqui todo dia, dezenas de milhares, de ir lá e acionar esse tipo de mecanismo. Tem muitas pessoas que estão, mas eles estão acostumados, porque vai ver, não, quando eu quiser lá o Facebook vai me avisar. Não vai, eles estão sumindo com conteúdo divergente que sai dessa briga entre republicano e democrata. Eles querem resumir a política a isso, é republicano ou democrata. Um que tem o discurso mais tacanho, atrasado, e o outro que é a favor das minorias, liberdades, mas a economia é a mesma, é todo mundo sem pré-sal, é todo mundo sem direito social, sem direito trabalhista. Eles querem reduzir a disputa política a isso. Quem sair disso, à esquerda ou à direita, vai ser eliminado. O debate político está tutelado. No Brasil, agora, o próprio processo político está tutelado, com essa casta que é um germen, Wellington, é um proto-deep state brasileiro. Essa casta não eleita do Ministério Público e do Judiciário é um proto-deep state, é um mecanismo blindado da democracia, que está escolhendo quem pode ou não concorrer, que programa ou não que pode ser implementado. Porque mesmo que a pessoa ganhe, aí eles impedem lá com TCU, com impeachment, com não sei o que tal, quem pode executar programa ou não. Então é isso que a gente está num golpe. Não tem como alguém... Isso tudo se casa, Wellington. O plano B. O plano B não tem como uma pessoa entrar e falar que vai fazer uma coisa diferente do que esse pessoal vai mandar. E eu falei aqui, Wellington, muito triste isso, mas eu acredito ainda que o plano preferencial é não colocar o Haddad, porque seria uma instabilidade. A base pode se sentir traída muito fácil, ainda mais pelo nosso esforço aqui de mostrar como que o plano B conseguiu se impor de fora para dentro, se acontecer alguma coisa se indultar o Lula no ano que vem. Primeiro pode tentar indultar, já combinado com o STF dizer que não. Agora, se indultar e o Lula sair e pouco tempo depois o Lula morrer de causas naturais, entre muitas aspas, isso vai causar uma revolta, porque a gente já está mostrando aqui como é que essa coisa vai evoluir. Então, acontecendo isso, eu acredito até que eles não queiram essa variável que pode dar instabilidade e chabu lá na frente. Então, eu acho que o plano preferencial ainda é fazer um candidato legítimo e não bastardo do golpe ganhar.
Agora, entrando a gente, não vamos conseguir executar se a gente não enfrentar o Deep State. E o que é melhor para a gente enfrentar esse Deep State brasileiro e o Deep State americano patrocinando do que contar com a força do presidente Lula para melar o resultado, chegar essa pessoa lá que eles vão colocar já sem força para fazer como está o Temer, com o desgaste que está o Temer. O Temer não conseguiu aprovar várias coisas aí, reforma da Previdência e outras pautas, porque está desgastado. A gente vai deixar alguém entrar com o discurso de que foi, né, tomou um banho de votos na urna e agora a democracia está restaurada, a institucionalidade, voltar aquelas mesuras lá do Haddad com o Alckmin, dizendo, nunca é muito honesto, nunca ouvi sequer alguém cogitar que tenha feito coisa errada. Mensalão, trensalão, buraco do metrô, conta do cunhado lá do negócio de Odebrecht, todo mundo sabe, o Wellington tá aí, ela falou já fazendo isso, falando que votaria no segundo turno contra o Bolsonaro, aí, então essas coisas aí é complicado, Wellington, é complicado. Está voltando, a gente parece estar num debate político-eleitoral dos anos 90, quando esse tipo de coisa cabia dizer que é casuísmo, dizer que golpe é uma palavra muito forte. Esses tucanismos não condizem com a realidade de um golpe. É isso que é diferente. Não condiz uma pessoa que, quando pergunta para ele se a Venezuela e a Nicarágua são democracias, mais importante do que dizer, só para concluir o passo, mais importante do que dizer se são democracia ou não, é dizer por que deixou de ser democracia, se for o caso. Qual é o ataque que está sujeitando isso? O cara não menciona os Estados Unidos. Se são os Estados Unidos que estão nos atacando, ele não vai enfrentar tampouco. Então, esse é o problema, então a gente tem que decidir, tudo se resume a isso. É golpe ou não é? Responda, é golpe ou não é? A partir disso você traz a sua tática, a sua estratégia. Pois é, Rômulo, repetindo apenas para quem não pegou o começo do programa, mas poderá ver depois na íntegra, Rômulo gosta de na integralidade, é só acessar lá depois o duploexpresso.com que vai estar disponível, tá bom? Para você que assiste pelo YouTube depois, lembre-se que quando termina o programa, demora um tempo para gerar o programa inteiro, e aí você vai pegar pela metade. Então, espera um pouquinho, que aí chega tudo e você assiste do começo. Muito grave também, Rômulo, sabe o quê? A pauta que está sendo apresentada como de esquerda. Você, eu e todo mundo que vem aqui comentar fala a mesma coisa. Não podemos aceitar como normal esse negócio de abertura de mercado, essas coisas que são nada mais nada menos do que direita, política de direita. Então, é muito importante nesse momento, já que algumas pessoas insistem em querer discutir, debater eleição, ao invés de debater democracia e justiça, e aí ver que Lula é um preso político e lutar contra essa arbitrariedade do Estado contra o povo, porque o povo quer votar em Lula, e aí o Estado, através das instituições que estão funcionando normalmente, né, na cabeça de alguns malucos, manipulou leis, forjou crimes e prendeu Lula. Então, a nossa luta é por justiça, é por democracia. Falar de eleição agora, maior burrice, me desculpe, maior burrice. Porque senão você só vai legitimar uma grandíssima farsa. Tá? Eu vou aqui com a contagem, são 78 dias da destruição das provas de inocência de Lula e Rômulo está lá na Suíça, com expectativa enorme ainda de que procurem ele para a gente conseguir os documentos que estão escondidinhos aí. Provam a inocência de Lula e pegam os verdadeiros corruptos em relação ao Odebrecht. 172 dias da publicação do documento do Duplo Expresso e que disseram que era mentira, que era falso, que não sei o quê, que não era periciado. Aí, 72 dias, Tacla Duran foi a uma comissão parlamentar e falou que realmente recebeu um documento semelhante ao que foi publicado pelo Duplo Expresso. Ele não citou o Duplo Expresso, obviamente, mas ele falou da existência do documento, o que foi um tapa na cara de quem finge que luta e está aí fazendo teatro, ou telequete, como Rômulo prefere chamar, acho muito boa a expressão, bem, como se diz, compatível com o cenário realmente. Descreve bem. 132 dias da prisão ilegal de Lula, uma pessoa que está presa 132 dias, 3, 4, 12, são 4 meses e alguns dias, é isso aí? Aí, 72 anos de idade, toda a vitamina da sua vida foi o contato com o povo, um homem que foi presidente 2 vezes, querido, amado, não podia sair na porta que tinha gente
para soltar beijo, etc., está preso, encarcerado, e querem dizer que Lula foi quem escolheu. Não. Quem está escolhendo alguma coisa é a tortura, minha gente. A indicação de qualquer outro nome que não seja Lula, saindo do próprio Lula, é uma delação premiada, não tem valor nenhum. É uma delação premiada. Com todo o respeito que eu tenho a Lula, mas é produto de uma tortura contra ele, porque eu estou lutando pelos direitos humanos e pela liberdade dele. Um preso político que não está em condição. Quando uma pessoa querida nossa, da família, atinge a idade, como se diz, idosa, etc., com 90 e tantos anos, 80 e tantos, aí começa a perder um pouco a memória, etc. Não tem aquela cláusula da justiça, que eu esqueci aqui agora o nome, que impede que ela tome as decisões. Interditar. Interditar, exatamente. Muito obrigado, Rômulo. Ela não é interditada porque ela não tem condições por causa da idade, por causa da situação mental e etc., consequência da idade. Tomar decisões importantes, etc. Não é isso? Por que um preso político, injustamente preso, vai ter condição? Lula é um cara de ferro? Não, não é de ferro. Olha, privar uma pessoa da sua liberdade é uma das piores misérias que pode acontecer na vida de uma pessoa, sobretudo uma pessoa querida, popular, amada, que em todos os lugares que estava era recebida nos braços do povo, acostumada a isso, foi presidente, aí forjar crime contra essa pessoa. Como é que eu vou deixar de me sensibilizar com isso? Eu sou humano, eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. Você que vem ao Duplo Expresso assistir tem o seu direito de ser informado por mim e por Rômulo sobre o que nós estamos defendendo. Nós defendemos a liberdade de Lula e não queremos falar de eleição enquanto Lula tiver condição de concorrer, porque entendemos que Lula, retirado dessa forma e legitimando qualquer outro candidato, não é apenas um candidato que vai estar sendo legitimado, é todo um processo de golpes que já estão acontecendo, que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, como também dar um atestado da vitória, da mentira contra Lula e contra o povo brasileiro, que estará sendo excluído, juntamente com Lula, das urnas. É isso, esse é o nosso entendimento. Então, bom dia, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 132 dias preso político. Continuamos dizendo que plano B é bola nas costas. Se foi uma escolha sua por desespero, vamos entender o desespero, mas não vamos considerar a escolha sua. Porque eu sei que a sua vontade, Lula, é ser candidato. É receber o voto do povo. Não é estar preso escolhendo um substituto. Se você tivesse praticado crime, eu não estaria aqui todos os dias recebendo até pedrada com Rômulo e com todo mundo aqui do Duplo Expresso para defender o seu nome. Acreditamos na sua inocência e somos contra tudo isso que está sendo praticado no Brasil contra você e contra o povo. Então, é por isso que damos o nosso bom dia. Rômulo, agora vem o superchat. Wellington, só sobre essa questão que você colocou, não é só isso. Ele realmente estão tentando quebrar ele com esses 132 dias de prisão, mas a família fora dele está ameaçada também. A gente nunca pode esquecer isso. A gente nunca pode esquecer que quando ele estava ensaiando uma resistência no sindicato, que depois acabou se frustrando, mataram um primo dele de primeiro grau lá em Pernambuco. Ele tem uma família grande, né? O pessoal também está ameaçado. São interesses, gente, são trilhões de dólares. A reserva do pré-sal, foi uma vez que eu vi, eram 10 trilhões de dólares. Era um PIB dos Estados Unidos, que tem embaixo da terra. Esse pessoal está disposto a tudo. Estão tentando coagir o presidente Lula a indicar. Agora, se quer, Wellington, isso que você colocou já é assim. Você vai dizer que é uma escolha, que é fruto de uma coação, uma coerção moral, já é uma dúvida. Agora, a gente sabe que nem assim era o nome dele. Ele tentou de todas as maneiras que não fosse. Ele tentou, falou, a primeira escolha dele era o Jacques Wagner. Eu já soube também, Wellington, estava vendo isso ontem, que o Celso Amorim saiu do jogo por decisão própria. Não foi o Celso Amorim, o presidente Lula tentou pedir para ele, e ele falou, olha, eu vou relatar a conversa, mas aí falou assim, olha, eu moro, sei lá, 70 anos no Rio de Janeiro, nunca subi um morro aqui.
não é a minha, assim, eu não sei, não tenho esse traquejo de político, de fazer, de conversar com pobre, nunca fui assim, fui criado num ambiente elitista, até ali da diplomacia, que é uma elite da elite do funcionalismo público. Assim, não tem como encarnar esse personagem, por mais que eu quisesse, não vou ser bom nessa função, minha função é outra. Então, que a negativa também teria sido do Celso Amorim, já numa etapa anterior. No último momento era aquela lista tríplice, que não foi o Lula quem fez a lista tríplice. Lista tríplice está que nem formou a chapa aí, um diz um, outro diz outro, outro diz outro. Então, o nome do Lula, goste dele ou não, tenha-se ou não restrição aí, era o Jacques Wagner. Aí o nome do partido dessa máquina botou o Haddad. Em terceiro, como azarão, entrou a Gleisi Hoffmann, pelo trabalho fabuloso que ela vem fazendo em defesa do Lula, a gente tem que reconhecer. E aí o Jacques Wagner recusou, mas ele recusou de uma maneira... Ele não disse não ao Lula, ele falou, olha, para mim tem que ser como vice do Ciro Gomes. Que para mim, Wellington, eu vejo como aquela coisa de colocar o bode na sala. Não queria ser, porque sabe que o acordo é para perder. Por que ele vai entrar numa candidatura para perder? Ele que é forte política e eleitoralmente na Bahia e está eleito senador, por que ele ia aceitar esse rabo de foguete? Não tem porquê. Então ele falou, não, quero só se for consigo, porque ele sabia que era impossível. A máquina do PT de São Paulo nunca ia aceitar o Ciro Gomes na cabeça da chapa. E o próprio Ciro Gomes também não ia aceitar o esquema que foi proposto, ia ser triplex também, ué, essa coisa horrorosa que eles inventaram. Mas ia ser Lula presidente, Ciro Gomes vice e o vice eventual, o Jacques Wagner. Só que como é que ia ser isso? O Ciro Gomes ia ter que desistir da candidatura dele e acreditar que lá na frente, quando o TSE recusar a candidatura do Lula, que o PT ia pegar e colocar ele como cabeça de chapa. Ele vai confiar? Não confiou, ele falou, porque ele teria que desistir da dele. Não tinha como ele voltar atrás lá na frente, porque ele não ia poder registrar a dele pelo PDT. Então ele falou, não vou ficar na mão desse pessoal em quem eu não confio. E lá eu falava que já traíram acordos com o Ciro Gomes diversos até aqui. A gente comentou já até um aqui, que originalmente o acordo tinha sido para presidente Dilma sair candidata a senadora lá no Ceará, e não em Minas Gerais. E aí, em cima da hora, o PT roeu o acordo. Eu não entro nem no mérito dessa discussão de faz um acordo e não cumprir, porque isso é da política. Ó. Então, muda a circunstância, e aí o presidente Lula até falou aquela frase para Marina Silva com uma maneira vulgar mesmo, mas que é para a pessoa entender, né? Até a capacidade do presidente Lula de transmitir as coisas, e falou, olha, política é você saber quando que você pode botar na bunda do outro e quando é você que tem que levar a carcada do outro. Então, assim, o Ciro Gomes, nesse momento, o PT pôde dar a carcada, pôde tirar o PSB dele, pôde tirar o PCdoB dele, essa questão aí falou que ia ser no Ceará, tirou. Então, assim, eu não vou entrar no mérito de discutir, não honrar acordos, mas o que é certo é que o Ciro Gomes não ia, mais uma vez, deixar o PT dar a carcada nele, né? Ficar na mão, eles obviamente, iam colocar o Haddad como candidato e ia tirar ele. Falar, não, se você quiser, você entra como vice. Então, ele não acreditou nessa promessa e saiu fora. E o Jacques Wagner vinculou o nome dele a um que era inaceitável. Era inaceitável pelo Ciro e era inaceitável pela máquina do partido. Então, aí ele falou, não quero porque tu é eleito senador. Mas a maneira, digamos, elegante que ele encontrou de inglês, falar não para um pedido do Lula, que insistiu, foi falar isso, vir com uma solução impossível. Aí falou, não, então não dá. Aí passou para o segundo nome, que foi o Haddad, que era o nome do partido. A gente tá vendo, então assim, foi um nome que se construiu de fora para dentro, a gente acompanhou esse processo aí desde o início do ano, tá vendo? E é por isso que a gente fala, a gente vai continuar apoiando o Lula, como você falou, até o fim. Não vamos discutir eleição, porque a gente tem que discutir democracia antes de tudo. É ou não é golpe? Estamos ou não estamos numa democracia? Essa é a discussão. Então, a nossa bandeira é o presidente Lula até onde puder ir. Se não puder, a gente já até falou um passo além, então. Se não for o presidente Lula, a gente quer que o espaço seja ocupado. Sim, porque boicote a gente sabe que é inviável, o PT não aceitaria, porque quer disputar a eleição, entende que a sobrevivência é importante, mas a gente quer uma anticandidatura, a pessoa que vai chegar lá para denunciar. Agora, se consolidar mesmo o plano B, esse que foi imposto ao presidente Lula de fora para dentro, não era a escolha dele, aí a gente vai pensar ainda. Não chegamos nessa etapa. Não vamos aceitar a derrota e entendeu? Capitular primeiro. Nós está lutando e tem muita gente no PT lutando, Wellington. Teve um artigo importante aí do Walter Pomar, publicado 2 dias atrás, que poderia ter sido assinado por mim ou por você. Muito parecido com o que a gente vem falando aqui. A gente sabe de alas do PT que estão contra isso, que estão abismadas com as coisas que o Haddad tem falado por aí.
Caiu muito mal tudo que ele vem falando por aqui sobre Alckmin, sobre apoiar segundo turno, honestidade de Alckmin, dizer que é casuísmo, só tirar o Lula, essa coisa da Nicarágua e da Venezuela, ficar querendo encarnar o candidato identitário, falar que já fuma maconha. Tá caindo mal, o pessoal tá vendo já essa coisa que não é o nome. O Lula falou que ele estava em estágio probatório. Então, está longe da gente ter derrotado. Eles querem passar como se fosse um fato consumado, um prato feito, mas a gente está lutando contra isso. Depois a gente vê, a prioridade agora é essa. A prioridade é assegurar o Lula. E a disputa é concreta, Wellington. Se depois da negativa, aí já confirmaram o Barroso como relator, é saber se depois da negativa já desistem e registram o plano B, o Haddad, ou se continuam com recurso, tentam concorrer subjúdice, com todo o elemento de instabilidade, de colocar o peso no pescoço do judiciário. Então a gente está lutando por isso. Internamente no PT tem muita gente lutando por isso. A gente vai continuar até o fim nessa pauta, Wellington, porque a gente entende que antes de discutir a eleição, que é fraudada, mais do que nunca esse ano, e fraudável, é discutir democracia. É ou não é golpe? Estamos ou não estamos sobre golpe? Como se enfrenta golpe? Essa é a pergunta. Duplo Expresso.